Patina no Jornal Nacional da TV Globo, Lula, candidato à presidência da República pelo PT, criticou a interferência do presidente Jair Bolsonaro em órgãos de fiscalização e garantiu que vai convencer o Congresso Nacional a acabar com o orçamento secreto. Lula foi o terceiro entrevistado na sabatina do Telejornal da Globo, depois do próprio Bolsonaro e de Ciro Gomes, e falou durante 40 minutos. Ele também foi questionado sobre economia, agronegócio, a influência do Movimento Sem Terra em um eventual novo mandato e sobre política internacional. A primeira pergunta do apresentador William Bonner a Lula foi sobre corrupção e a Operação Lava Jato, que levou Lula à cadeia em 2018. Ele ficou 580 dias preso. Bonner questionou Lula sobre como, se eleito, atuaria para impedir novos casos de corrupção. O petista recordou ações adotadas durante os 2 mandatos em que foi presidente, entre 2003 e 2010, e disse que os episódios de corrupção que surgissem seriam investigados e punidos. O candidato também disse que o erro da Operação Lava Jato foi enveredar pela política. Na sequência, Lula criticou medidas tomadas por Bolsonaro, como o sigilo em decisões da administração pública e a interferência em órgãos fiscalizadores, como a própria Polícia Federal. Veja, eu poderia ter escolhido um procurador engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe que nenhum processo vai para frente? Eu poderia ter feito isso, não fiz. Eu escolhi da lista tríplice. Eu poderia ter impedido que a Polícia Federal tivesse um delegado que eu pudesse controlá-lo. Não fiz. E permiti que efetivamente as coisas acontecessem do jeito que precisava acontecer. Olha, nós vamos continuar criando mecanismo para investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira, porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção, eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo para o Pazuello, decreto para meus filhos, decreto para meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. É que houve um momento... Houve um momento, em mais de um momento, aliás, o Partido dos Trabalhadores chegou a dizer que o prejuízo acumulado pela Petrobras com o escândalo do Petrolão tinha sido reconhecido pela empresa e colocado no balanço da Petrobras por uma imposição da Lava Jato. Isso foi dito pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, o partido reconhece, então, que efetivamente houve este prejuízo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. O que acontece é que aqui no Brasil, Bonner, nós temos um problema sério. É que as pessoas são condenadas pelas manchetes de jornais e depois não se volta atrás. Mas voltaram 6 bilhões e 200 milhões de dólares para a Petrobras. Foram devolvidos muito desse dinheiro, inclusive por diretores da Petrobras, que não tinham como juntar. Não, que ótimo que votou. E o Ministério Público queria pegar 2 bilhões e meio para eles, criar um fundinho para eles. Desses 3 bilhões e mais ainda. A gente olha o que eles devolveram, mas vamos olhar os prejuízos que foram dados. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que você pode fazer investigação com a maior seriedade, como foi feito na Coreia, na Samsung, como foi feito na França, na Alstom, como foi feito na Volkswagen da Alemanha. Você investiga, se o empresário roubou, você prende, condena, mas você permite que a empresa continue funcionando. Aqui no Brasil se quebrou as indústrias de engenharia que nós levamos quase que um século para construir.
Perguntado sobre economia, Lula disse que o Brasil precisa de credibilidade, previsibilidade e estabilidade para que empresários brasileiros e estrangeiros possam investir. E citou números de sua gestão.